Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. E é assim que a gente recebe a nossa convidada, com a poesia Motivo, de Cecília Meirelles. Aqui a gente tem muito carinho de receber hoje a Sônia Hess. Sônia, prazer te receber. Prazer também, Juliana, prazer. Nando, e muito obrigada por essa homenagem com essa linda poesia. E tem tudo a ver com a sua história, mas antes da gente começar a história, a gente pede para você se apresentar. Quem é você? Eu sou Sônia Hess, nasci numa pequena cidade no sul do Brasil, lá em Santa Catarina. Sou filha do seu Duda e da dona Adelina, então talvez vocês já começam a sentir como é que é essa história. E é uma história muito bonita, porque os meus pais, o seu Duda, era um poeta. Ele era um homem trabalhador e era um poeta. E a minha mãe, a dona Adelina, que era grande empreendedora. Mas eles têm uma história muito mais bonita. Eles, quando noivaram, queriam ter muitos filhos e tiveram 16 filhos. Nossa. E quando eles começaram, quando casaram, eles tinham um negócio de secos e molhados, que era uma venda no interior dessa cidade, que vendia tudo. Vendia até remédio, vendia os secos e molhados que a gente fala, né? Que vende a roupa, vende o trigo, vende o sabonete, vende panela. São eles ali no telão. São eles aí no telão, esse casal lindo. A gente faz uma homenagem a eles. E o bacana é que a gente pergunta quem é você e você fala deles, né? Como eles são importantes assim, do que você é hoje, do que eu sou, sem dúvida nenhuma, porque eu sou a sexta dos 16 filhos que o seu Duda e a dona Adelina tiveram. E eu já tinha nascido, e a minha mãe, claro, grávida do 7º filho. O meu pai, como um poeta, ela não pôde vir a São Paulo fazer compras aqui na 25 de março, que como é tão comum, né, tantos pequenos negócios do Brasil inteiro se abastecem aqui. Veio o poeta Duda e comprou um tecido errado. E esse tecido chegou lá em Luiz Alves. E a empreendedora Adelina viu ali uma oportunidade de transformar aquilo em camisas. Transformou o limão numa limonada. Exatamente. E assim, então, começa a história da Dudalina. Isso fazem 65 anos. Depois de começar essa jornada, ela ainda teve 10 filhos. Nossa! E o que é muito legal, porque a gente não tinha nada, não tinha TV, não tinha nada em Luiz Alves. Então, desde criança, ela nos dava missões para fazer durante o dia, porque a gente estudava, mas e o resto do dia, esse mundo de criança? E o seu pai, ele ajudava? Como é que ele era super trabalhador, mas era empreendedor. Então, e trabalhava com o quê? Lá no Secos e Molhados, é isso? Não, ele trabalhava lá e tinha uma madeireira, uma serraria. Tá? Mas ele, na realidade, o que eu falo é que meu pai deu asas para minha mãe e ela que voou. Mas você fala que ele era poeta. Isso. Né? Vamos contar a história da poesia. Pois é, porque você estava dizendo que antes que a gente. Que você tem uma relação com ele. E ele com a família, né? Muito de apoio à sua mãe e tudo mais, mas ele efetivamente não era um poeta, mas ele escrevia... ele escrevia todas... A história para vocês, não é isso? Todas as histórias da família, eu tenho... Porque, assim, até vou contar para vocês, já vou agora fazer o spoiler, então, do livro... pode fazer o spoiler. Aqui é o livro Estrelas Fritas com Açúcar. Ele escreveu um livro contando todas as histórias da família em verso e prosa. Que lindo, hein? Eu saí de casa fui trabalhar fora durante 6 anos, morei em Minas. Então, para ele contar o que acontecia na família, ele escrevia versos para a Sônia.
Ah, E que me lindo. mandava, porque na época era difícil de telefonar, eu estou falando isso muitos anos atrás. E depois a gente fez um livro, então tem um livro dos versos do meu pai. E a minha mãe, como empreendedora, ela escreveu um livro também, que chama Retratos de Família. Então, e eu tinha um sonho de juntar esses dois livros, de contar a história de um romance de um homem e de uma mulher, né, que construíram uma vida tão linda, né, tendo esses 16 filhos e construindo uma história. E eu conheci a Letícia Wierzchowski, que é uma grande romancista gaúcha, e ela escreveu, então, o Estrelas Fritas com Açúcar, que é a história dos dois, o romance dos dois, mas aqui foi um livro muito, muito interessante, que conta a história desde que eles começaram até quando a minha mãe faleceu. Então, conta essa história, essa saga, né, dos dois. Agora, você acha que a poesia está onde na nossa vida? Olha, está em todo dia, tá? Sabe, porque se você não levar a vida tão linda, né, como você falou, né, no canto, na poesia, no romance, no cuidado, a vida fica muito árida. A vida tem que ser leve, né? Então, eu acho que meu pai ensinou isso e a minha mãe me ensinou a ser uma empreendedora. Eu acho que eu tive todos os 16 filhos, são 5 mulheres e 11 homens, todos têm esse equilíbrio, né, do emocional com o racional. A minha mãe era o racional, meu pai era o emocional. E é um equilíbrio muito lindo, porque o meu pai sempre respeitou a minha mãe ser essa grande empreendedora. E parece que né? isso é muito já da personalidade dela, né? Porque a história, uma parte da história dela enquanto criança, ela pede para os pais para trabalhar ainda muito nova, né? Então Muito. conta um pouquinho dessa história, ela já vem com isso desde pequena, Desde né? sempre. E o interessante é que ela despertou isso na gente também. Então, desde criança, eu tinha missão. Eu trabalhava na venda, que a gente tinha essa venda, eu ajudava na fábrica, eu batia as etiquetas que iam nas nossas camisas. Isso era natural, né? Não Isso era era uma obrigação. Não. E depois foi muito interessante, porque ela começou, né, mais tarde, a dar entrevista. Ela falava: filha, não conta que vocês trabalhavam desde criança, porque isso não pode. A exploração infantil. Mas é que fazia parte da família e o negócio se confundiam, né? E ali a gente aprendeu, porque... E, na realidade, como é que você faz com essa turma toda? Eu conto... Tem que ocupar, né? Ocupar, e lá não tinha TV, não tinha nada. Então, imagina como é que você põe, por exemplo, 10 crianças na cama para dormir numa cidade que não tem absolutamente nada, é silêncio absoluto. Ela é teu exemplo de governança. Né? Esse é o exemplo dela. Ela colocava os 16 filhos, os 16 não, né? Na época, sei lá, 10, 8, ao redor da cama, ajoelhadinhos, e ela começava a rezar o terço. Eu acho que ela nunca chegou na segunda Ave Maria. O pessoal ia cansando, né? Todos iam dormindo. Uma boa estratégia, viu? Atenção, mães e pais, né? Não, e dela, cada filho ela levava para a cama, muito menino, então muito machucadinho. Ali ela cuidava, limpava a feridinha, e era o momento mãe dela. Então, assim, olha que história linda. Como é que eu não vou homenageá-los o tempo todo? Com certeza. Mas lindo Agora, mesmo. essa experiência de vida com uma família grande, com 16 irmãos, o que você acha que te trouxe, que você usa hoje em dia? Olha, o que eu uso hoje em dia é isso, é de agregar, sabe? De cuidar. Então, eu acho que eu aprendi isso desde criança, de cuidar do outro, mas sempre com amor, sabe? Eu sempre falo o seguinte: se não for daqui, não faz. Ô, Sônia, além dessas características, que outros valores você diria que você aprendeu com a sua mãe? Primeiro, de trabalho, de amar o que faz, né? Então, isso sempre eu amei tudo que eu faço, tudo que eu abraço, eu faço com inteira, né? O gostar de gente, né? Porque a minha mãe, desde sempre, ela tinha que trazer gente para trabalhar com ela.
Então, ela cuidava dessas pessoas. Então, a gente aprende. E o gostar de gente, enquanto eu fui presidente da Dudalina, né? Eu fui presidente durante 13 anos, até 2015. Eu trabalhei na Dudalina uma vida inteira, saí um período, voltei. O meu melhor na Dudalina, além de ajudar a construir uma marca e tal, foi o legado que eu deixei no coração das pessoas, de cuidar das pessoas. Empatia é se colocar no lugar do outro, no mundo do outro. Que eu acho bárbaro isso, porque só me colocar no lugar do outro, sem entender o que cerca esse outro, né, eu não consigo ter empatia. Então, eu acho que empatia é isso. E esse olhar olhar com amor, olhar com carinho, olhar com compaixão. Eu acho que o mundo está precisando de compaixão. Toda a sua vida é sempre muito de propósito, né? Uhum. Essa questão do cuidado com o outro, esse olhar faz parte da tua gestão de vida, né? E você passou por um período difícil de câncer que você teve, né? Um câncer de mama. Estou falando isso porque eu sei que você já falou isso publicamente. Sim. E isso mudou a sua forma de olhar a vida? Como é que isso te impactou? Olha, isso foi em 2012, né? Foi um ano de muito tumulto, né? A gente estava no processo de vender a empresa, mais um processo na família meio complicado. Eu enfrentando esse câncer de mama, fiz quimioterapia, radioterapia, usei peruca. E isso eu acho que me impactou também, além de que eu sempre fui um pouco assim, mas logo quando eu saí da Dudalina, né, eu saí em 2015, eu estou ainda em 2 conselhos, mas eu me dediquei ao terceiro setor. Então, hoje eu estou lá no Amigos do Bem, que você conhece muito bem, da Alcione Albanese. Eu comecei doando 6 máquinas de costura e a nossa costureira indo lá ensinar a costurar. Hoje são 300 costureiras. Que legal. E Eu tenho várias bolsinhas. Várias de patchwork, né? Patchwork. Isso quem começou foi a minha mãe, já olhando o ESG. Né? Se a gente olhar, todas essas histórias começam a se conectar de alguma forma. Então, eu estou lá no Grupo Mulheres do Brasil como vice-presidente, estou na Rede de Mulher Empreendedora lá com a Ana Fontes. Então, eu quero me engajar porque a gente agora, nós temos falado muito isso, depois da pandemia, o mundo tem que se tornar mais feminino. Eu acho que através do feminino, o feminino do homem, da mulher, mas do homem também, a tornar o mundo mais leve. Né? Eu ouvi uma frase muito bonita, eu li que a guerra não tem rosto de mulher. Né? Então, eu acho que se a gente fosse para a guerra, fôssemos obrigadas, né? Nós não iríamos guerrear, nós iríamos procurar a paz. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e, na volta, você vai continuar vendo aí muita informação de gestão, porque é gestora nata, a Sônia Rez. Até já. E a gente volta aqui com a entrevista com a Sônia Rez. A Sônia estava contando que os pais têm uma importância muito grande na sua vida, na sua história, mas também você fala muito sobre filhos, netos. Queria que você contasse para a gente o que é ser mãe e avó para você. Olha, eu conheci o João, meu marido, ele já tinha 3 filhas, então eu sou uma mãe postiça dela. Elas falam que eu sou boadrasta, tá? Mas o mais bonito disso são os meus 8 netos. Ser chamada de vovó, não tem nada no mundo que te deixe mais, que te realize mais. Ser acordada de manhã cedo, vem aqueles pezinhos para o meu quarto, vão na minha cama e para acordar a vovó. E, sabe, tudo é tão bom. O neto olhar para você e falar te amo, não tem preço, é tão gente. Puro, né? É muito bom. Então, eu acho que a vida foi muito, muito generosa comigo. Sabe, de ter dado um companheiro que é muito especial e Quanto que tempo trouxe juntos? 31 anos. Opa. E trouxe essas 3 lindas meninas, né? 3 lindas mulheres, que me deram esse maior presente de todos, que são meus netos.
E ter essa família, né, que é uma família tão completa. Eu tenho hoje mais de 50 sobrinhos netos, Pois sobrinhos bisnetos. Eu ia falar justamente sobre isso, porque imagina, são 16 irmãos, 3 filhas, são 8 netos, não é isso? 8 netos. Enfim, fora esses agregados todos, né? Tem que ser boa de gestão. O que é gestão para você? Olha, gestão eu não saberia explicar em detalhes, mas eu sempre fui muito prática. E a gestão na empresa era uma gestão muito aberta. Eu não tinha sala, eu gostava de tudo aberto. Então, eu resolvia tudo muito rápido, porque quando você se enclausura, você não tem contato com as pessoas. E lá na Dudalina era tudo, e todo mundo podia vir, dar ideia, e tudo era muito compartilhado, né? Quando eu falo dos cuidados que a gente tinha com as pessoas, eu tinha vários programas de 12% do lucro era distribuído entre todas as pessoas na empresa. Isso fazia, imagina, a costureira, a faxineira, todas recebiam, durante o período do ano, que era logo depois do balanço, recebiam, às vezes, 4, 5 salários. Mas até nisso eu cuidava, porque quando a gente fez o primeiro pagamento, por exemplo, o primeiro PPR, eu fiquei sabendo que muitos maridos nas cidades do interior pegavam o olerite da mulher. Nossa. Daí eu falei, não, vou mudar isso. Fui em todas as fábricas, falei, gente, isso aqui é dinheiro para você, é conquista sua. Use para teu filho, para você, quer comprar alguma coisa nova, quer viajar. E isso foi mudando ao longo do tempo, que as mulheres se sentiram empoderadas, que aquele era para elas, né? Aliás, você lançou em 2010, falando em mulher, uma linha feminina de camisas para mulheres que decidem, não é isso? E a mensagem sua sempre foi essa, né? De trazer esse empoderamento feminino, né? Também, Ju, o que a gente fez? Eu lembro, porque quem mexe com moda normalmente tem um modelo de prova, que é uma mulher bonita, mas assim, magérrima e tal. Eu falei, eu não quero essas mulheres, eu quero um modelo de prova real. Como eu tinha muita mulher na Dudalina, eu falava, quero tamanho 34, uma alta, uma mais baixinha, uma mais cheinha, 36, a mesma. Fazer, por isso que deu tão certo, porque a gente fez para as mulheres da vida real. Então, as mulheres vestiam, era uma vestibilidade fantástica. E o cuidado com detalhe. Então, tudo era pensado, mas todos faziam acontecer. Quando todos, eu lembro que uma vez eu estava na empresa, a gente tinha um restaurante, estava lá no restaurante onde todos almoçavam, e tinha uma TV e estava passando o resultado da empresa e tal, e estava almoçando com um empresário. Ele virou para mim e disse, Sônia, você é louca? Eu falei, por quê? Você está passando tudo da empresa aí, quanto faturou, quanto produziu, qual é o lucro, mas como isso? Eu falei, por quê? Por que eu não vou falar? Se eu tenho a participação nos lucros, eu tenho que contar para minhas pessoas se a gente está conseguindo atingir ou não. Elas participam disso, qualquer pessoa pode saber. Ele ficou, você acha que isso é certo? Eu falei, eu acho que não é nem que eu acho, tem que ser assim. Então, essa forma transparente de fazer as coisas sempre foi muito claro. Eu acho que o meu modelo de gestão sempre foi, não o meu, foi de todos. Pois é, a gente está falando muito sobre inclusão, sobre equidade, né? O que você acha que falta para o empresário brasileiro hoje ter essa visão e avançar com essas pautas? Olha, o que eu vejo hoje, como está tão na moda de falar em ESG, né? E eu acho que falta uma palavra, uma letra aqui, tá? Que é o H, que é o humano, mesmo que o G seja gênio e tal, mas eu acho que humanizar as relações é o que mais falta. Qual é a situação da mulher hoje para você? Você acha que avançou muito? E a importância de grupos como Mulheres do Brasil? Ju, está avançando, você que sente isso, está mudando, mas ontem até eu teria uma fotografia de uma página do jornal, que estava lá, Líderes, vai ter uma premiação agora, em que tinha 31 homens e 3 mulheres. Então, nós precisamos mudar essas páginas. Isso foi ontem.
a gente tem que ter essa consciência e, como mulher, é uma bandeira que a gente fala, que eu falei desde o começo, né? Passa pelo feminino. Nós temos que ser protagonistas. E o Grupo Mulheres do Brasil vem com essa pauta. Né? Nós temos que acabar com a violência contra a mulher. Está todo dia no jornal alguma mulher que foi assassinada. Não pode isso mais. Nós não podemos aceitar mais. Não cabe mais, né? A gente está falando muito sobre cuidar do outro, né? E eu não queria deixar esse programa acabar sem antes mostrar o que você trouxe. Que, gente, isso sim é cuidar do outro. Uma mãe, uma mulher que cuidou de 16 filhos, né? E fez isso que você está aí na sua mão. O que é isso? Fala um pouquinho. Cada filho tem um livro que conta a história de vida, tá? Então, aqui, ó, tá a foto dos irmãozinhos que já tinha, o meu peso, como é que ela pesava o filho? Porque 12 dos 16 nasceram em casa. Não tinha uma balança de precisão, mas tinha a balança da venda. Você foi pesada, provavelmente, na balança da venda. Todos foram pesados na balança da venda. Com aquele, sabe, aquelas dois pratos, Sim. um deles era... Bom. Então, aquela pesava os filhos, ela media cada filho todo, sempre no mesmo mês e na mesma hora, para ter o padrão. E aqui, o cabelo, a mão. Todos têm esse livrinho. Todos têm. E o lindo é que ela escreveu a história de vida até os nossos 15 anos. Ai, que graça. Então, quando chega nos 15 anos, ela entrega o livro. Muito rápido, mas se você vê, você está aqui dentro. É a tua história, né? E o muito outro, carinhosa, né? Ela fez isso com os 16 filhos. E o outro de fotos é o disso? de foto, Luiz Alves, onde eu morava. Não tinha fotografia, não tinha farmácia. Então, imagina. Nós tínhamos uma festa da cidade, ela comprava roupa para os filhos aqui em São Paulo, na Rua Augusta, na Saru. Tudo roupas lindas, que era a roupa que a gente ganhava por ano. E dela levava todos para Blumenau, isso tudo dentro de uma veraneia, devia de uns 20 dentro do carro. Meu Deus, não sei como é que Não sei como a gente sobreviveu, né? Quando a gente vai pensar na história, né? Isso. Que a gente passou. Daí né? ela levava a gente no cabeleireiro, cortava os cabelinhos e ia pro estúdio do fotógrafo para fazer as fotos. Então, todos têm a Que foto bonitinho. mais linda, que ela colava, isso aqui dá um trabalho para colar, porque era cola feita em casa, cola com araruta, sei lá. E ela escrevia com nanquim branco. Então, o lindo assim, é que os 16 filhos têm essa foto. Os 16 numa cidade que não tinha fotógrafo. É muito carinhoso isso, Ela né? é muito cuidadosa, né? Exatamente. Porque além de ser uma grande empreendedora, ela uma grande mãe. Ô, Sônia, e cuidar do outro é? Cuidar do outro é isso aqui que a minha mãe, esse exemplo que a minha mãe deu. É olhar o outro com amor. É a história da empatia, né? Você olhar o outro no mundo dele. Né? Então, eu sempre que eu faço algo por alguém, eu sempre me coloco no lugar daquele alguém. Seja lá no sertão, quando eu vou ao sertão, seja na minha casa com as pessoas que trabalham comigo, seja no Grupo Mulheres do Brasil, ou quando eu vou lá no Capão Redondo fazer o Fundo Dona de Mim para aquelas mulheres. Eu me coloquei no lugar de cada uma, da que cozinhava, da que fazia maquiagem, da que costurava, sabe? Então, eu senti isso no coração como eu sinto. Esse filme que eu tenho, que eu recebi agora, tem uma mulher que pegou o dinheiro lá em Jaboatão e ela cuidou de porcos. Ela comprou porcos para criar porcos para ganhar dinheiro cuidando de porcos. Olha que lindo. Eu falei, gente, tenho aqui o que é o meu grande sonho hoje é isso, que eu posso, o que eu vou deixar de legado na transformação da vida das pessoas. E as pessoas percebem isso. Já fui em muitos eventos, quando você chega, todo mundo Sônia, e vem te abraçar, né? Você é contagiante, né? E nosso momento final, né? Última pergunta, o que é ser brasileiro para você, Sônia? Ai, meu Deus, como é bom ser brasileiro, como é bom ter esse... eu sempre que eu viajo, quando eu sinto o cheiro de Brasil, eu fico feliz. Ser brasileiro é olhar esse grande país que nós temos, que é continental, e eu acho que eu, como brasileira, tenho uma missão. Nós temos que diminuir essa desigualdade gigante que tem, mas sem perder a alegria.
né? O brasileiro tem isso, ele é contagiante onde ele vai, mas ser brasileiro é isso, é um cuidar do outro. Quando a gente vê que agora na pandemia, o que nós vimos de ações belíssimas, que eu acho que foi um momento que eu senti o Brasil, as pessoas mais cuidadosas, mais um olhando para o outro, e tudo atos de amor. Eu acho que, como a gente estava recluso, a gente cuidava, né, do país como um todo, desse olhar de amor. Então, eu acho que o Brasil precisa muito disso que eu falo, do feminino. O Brasil precisa ser mais amado. A gente não pode falar mal do Brasil. Eu nunca falei mal do Brasil. Eu nunca falei aqui é melhor do que o meu país. O meu país é melhor do que qualquer outro lugar do mundo. E nós precisamos amar mais o nosso país, sem essa polarização que nós estamos hoje, que não faz o menor sentido. Né? No Grupo Mulheres do Brasil, a gente fala que nós somos apartidários, mas o nosso partido é o Brasil. E esse é o meu partido. Meu partido é Brasil. Obrigada, Sônia. Obrigada, queridos. Obrigada pelo carinho, sempre aqui com a gente. Muito cuidado da gente aqui dessa entrevista linda. Um beijo. Um beijo especial sempre para você que está aqui com a gente. Até o próximo. Tchau.